Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom! Eu sou o Lester Lucas, CEO na Lucas Technology, e hoje eu quero falar um pouco mais sobre como que as empresas elas estão escalando seus negócios, as decisões ruins ou certas que elas estão tomando e que eu mais tenho visto no meu dia a dia. Eu, como CEO de uma empresa de tecnologia, no caso a Lucas Technology Service, eu tenho tido muito esse contato com o cliente, entendendo as abordagens que ele tem aplicado, as soluções que ele tem aplicado e até a forma de entender como que o negócio dele pode escalar. A gente tem percebido que desde o surgimento da IA, né, ainda mais nesse ano ali de 2023, 2024 até hoje, a inteligência artificial ela deixou de ser apenas um recurso que a gente pudesse consultar, automatizar algumas coisas, mas ela revolucionou de tal forma que um mercado, principalmente um mercado de tecnologia, tem sofrido e tem escalado também. Por quê? Se passou a ter uma ideia de que a inteligência artificial ela pode substituir o humano no desenvolvimento de software, e esse é o maior erro cometido. Por quê? A inteligência artificial ela funciona a partir de um conceito chamado machine learning, aprendizado de máquina, que é uma outra área também que virou um grande mercado. Por quê? A inteligência artificial ela aprende com nós humanos as ações rotineiras, as necessidades, os contextos e tudo mais. Então, a gente está usando uma solução que irá substituir o humano, ou que se espera substituir o humano, no momento ainda que ela está aprendendo. A inteligência artificial, em nenhum país, em nenhuma empresa, em nenhum contexto, está 100% pronta para substituir o humano. E eu ainda digo mais, a inteligência artificial, ela não está ainda capaz de tomar decisões. Muitas empresas têm se iludido muito com isso, têm provocado uma forte onda de layoff ao redor do mundo, tá? E de forma errada, tá? Por quê? A inteligência artificial, ainda que ela faça essas atividades rotineiras, ainda que ela faça uma parte do desenvolvimento de software, ela não é capaz de realizar todo o processo totalmente sozinha, tá? Ainda precisará de um engenheiro de software, um profissional especializado para tomar decisões. Pode ser sim que talvez o desenvolvedor não tenha que abrir o Visual Code, ou IntelliJ, ou qualquer outro IDE para codar, porque a inteligência artificial ela poderá fazer, mas a si mesmo. Ainda haverá necessidade de ter um profissional especializado para tomar decisões, porque com certeza precisará auxiliar a inteligência artificial nas melhores abordagens. Eu falo isso com muita propriedade porque a Lucas Technology Service hoje possui um centro que nós chamamos de Technology Farmer. É uma fazenda de tecnologia, onde nós temos diferentes servidores rodando IA neles. E esses servidores executam atividades e rotinas usando a IA. Você entende que muitas empresas estão investindo muito forte em inteligência artificial e elas só estão conseguindo escalar porque elas entenderam que a inteligência artificial ela não é uma bala de prata que ela veio para dar soluções e pronto, ela irá fazer. Não. Se você fizer uma pesquisa no chat GPT, em qualquer outro cliente de IA, né? Quando eu falo cliente, eu estou falando dessas plataformas de IA, você verá que ela sempre vem com uma abordagem de te ajudar, te auxiliar. Porque ela precisa de informações. Ela tem um grande banco de dados, sim, de informações, de contextos, aonde ela entende o que você precisa e ela busca as soluções. Só que essas soluções elas vêm muito recortadas, tá? Elas não virão talvez no seu contexto, então você terá que ensiná-lo. O que eu quero dizer com isso?
Eu quero dizer que da mesma forma que hoje ou no passado você precisava ensinar um desenvolvedor, você precisava discutir, conversar com ele, você precisa fazer com a IA. Então o processo não mudou. Apenas o humano, né, nós pessoas, começamos de uma forma errada de entender que a inteligência artificial ia substituir o profissional. E não é. Ela ainda precisará ser ensinada. E conforme ela vai aprendendo, sim, claro, numa velocidade muito alta, ela irá fazer as atividades. Então não existe essa história de startup que nasceu só usando IA. Não existe essa história de que a IA desenvolveu um software, uma solução totalmente sozinha. Não existe. Isso são tudo marcas, branding, tá? Isso vende e vende muito, tá? Só que o que a gente tem aí do outro lado é um conjunto de empresas querendo vender diferentes soluções, produtos como serviço baseado em IA, entendeu? E passou-se a difundir essa ideia totalmente errada de que a IA irá resolver tudo. Não. Tem muito trabalho de desenvolvimento. Com certeza tem alguém, um desenvolvedor, ali por detrás, decidindo, tomando as melhores decisões, pensando na arquitetura e tudo mais. Entendeu, pessoal? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque está se difundindo uma ideia totalmente confusa e totalmente errada, tá? Principalmente quando a gente fala de arquitetura. Tem empresas pedindo para a IA configurar, desenhar arquitetura, sendo que é necessário ensinar a IA. Então, a IA ela está aprendendo e a gente está se enganando achando que ela está nos entregando solução. Não, ela basicamente ela está criando com base no que nós falamos para ela, do que nós pedimos para ela. Então, não adianta aquela situação em que você fala, crie um site de vendas. Tá, mas cadê? Quais são as metas? Quais são os objetivos? Qual arquitetura usar? Porque com certeza ela vai criar ali um HTML, talvez ela vai criar um componente, talvez ela vai criar uma page React, tá? Com um, dois, três componentes, talvez, ou tudo na mesma page. Você entende? Por quê? É a forma mais simples de construir e muito mais rápida. Porque é menos processamento que ela faz também. Então, a gente começa a ensinar. E é o que nós temos feito lá no nosso data center no Texas, tá? Onde tem esses servidores de IA. Nós temos ensinado, tá, que é necessário criar uma arquitetura escalável. Muitos casos, a gente tem tipos de arquiteturas que nós já ensinamos a IA lá, de microserviço, de monolito, né? Um, um CRUD básico, tudo com explicações para qual caso deve ser usado, quais os design partners que nós vamos usar, né? Tudo isso, se vai usar CQRS, se não vai usar, né? Se vai qual design partner mais indicado? Por quê? Isso é importante, né? Eu estou vendo uma onda muito grande de IA. Hoje, algumas empresas de recrutamento já estão fazendo um processo totalmente com IA e a gente acaba perdendo cada vez mais. Eu vi começar isso com a Covid, né? Começamos a trabalhar de casa e tudo mais. E eu acho muito legal isso. Muito bom. Só que o ser humano passou a ser um pouco preguiçoso. Hoje, um recrutador não quer fazer uma entrevista com o candidato, ele coloca IA para avaliar. Você já pensou quanto que você pode estar colocando um negócio em risco? É, porque talvez, será que a IA está suficientemente treinada para poder avaliar um candidato? Será que ela tem tanto conhecimento assim, a ponto de mapear todas as skills? A gente tem que começar a pensar nisso. Porque você já imaginou o quanto de dinheiro que empresas estão gastando com empresas de recrutamento? Porque essas empresas estão começando a usar IA. E se a IA hoje não consegue codar sozinha um projeto completo, você imagina avaliar um candidato. O quanto de dados que essa IA ela tem para poder saber qual é o melhor candidato, qual é o melhor perfil, se ela nem consegue sozinha desenvolver um software completo.
entendeu? É a mesma coisa quando, há anos atrás, nós tínhamos gestores avaliando candidatos. E esses gestores eram de outras áreas, não era da área de desenvolvimento. Como que pode? Então, entenda, o que nós precisamos é ter paciência, é criar um planejamento para que uma inteligência artificial ela possa entender o contexto, quais os casos que ela toma as decisões. Não apenas entregar agora a responsabilidade de um negócio em cima de uma inteligência artificial. Entendeu? A minha questão aqui não é o não usar a inteligência artificial. Sim, deve usar. Só que as empresas, do nada, decidiram que agora a inteligência artificial vai trabalhar para elas. Tá? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? O mercado, sim, está evoluindo e muito, está faturando e muito, e outros mercados estão se prejudicando. Tá? É um trabalho de dois lados, de dois gumes. Tá? Você precisa tomar decisões, delegar algumas tarefas à IA e revisar. Tá? Eu tenho visto aí em diferentes clientes que nós temos muitos erros muito visíveis. Tá? Por quê? Foi um código que foi copiado de um chat GPT, de um DeepSync, de um Gemini, e pronto. E ninguém testou. E ainda a gente tem essa questão do teste. Muitas empresas ainda acham que é gastar dinheiro, é jogar dinheiro fora e tudo mais. Então, assim, a gente está pulando etapas e a gente está se auto-sabotando. Entendeu? Se você é desenvolvedor de software, você gosta de desenvolver, eu não estou dizendo para você não usar a inteligência artificial, mas pense. Você precisa tomar decisões, você precisa rever. Sim, a inteligência artificial ela facilita muito, ela melhora a sua performance, sem dúvida nenhuma. Mas você precisa rever, porque quando você usa a inteligência artificial, aquela solução pode salvar ou não uma vida. Aquela inteligência artificial, aquela solução lá, pode alertar uma dona de casa de um chuveiro que pode estar entrando em curto-circuito. Você pode muitas vezes salvar vidas, muitas vezes você pode aniquilar vidas, e você tem que ter responsabilidade, porque você, como desenvolvedor de software, você, como gestor de empresa de tecnologia, você, como gestor de negócio, precisa ter essa consciência, entendeu? Porque não vale a pena sabotar um negócio por causa de um hype, por causa de uma onda, por causa de falas e pensamentos falsos, errados que tem vendido por aí. Entendeu? Então eu vou pedir para você, tome cuidado com isso. Analise cada caso, veja o que faz sentido para o seu negócio. Se você é empreendedor, veja o que faz realmente sentido para você. E, para finalizar esse vídeo, eu gostaria de dizer: a Lucas Technology Services é uma empresa global de tecnologia, hoje presente em mais de 40 países, especializada em desenvolver software para a sua empresa, desenvolver soluções que escalem o seu negócio de forma customizada. Então, eu vou convidar você a visitar o nosso site em lucastecnologiaservice.com.br, onde você verá as diversas soluções que nós desenvolvemos, os diversos serviços que nós podemos entregar para o seu negócio, poder escalar cada vez mais em 2025. A Lucas Technology, ao longo dos 25 anos, passou por diferentes cenários, oportunidades de escalabilidade e conseguiu, só no ano de 2016, triplicar o seu faturamento. Tá? Então, se você quer saber mais sobre nós, entre em contato conosco, visite o nosso site. Eu sou Lester Lucas, CEO na Lucas Technology. Adoro falar sobre tecnologia, inovação e escalabilidade de negócios. E me coloco à disposição para te ajudar nessa missão maravilhosa. Um forte abraço e a gente se vê no próximo episódio.